Adoecer já é uma situação estressante para o ser humano e se potencializa quando é necessária a internação hospitalar. Um momento delicado na vida de qualquer um. A pessoa, quando doente, experimenta dor física e psíquica, com sentimentos de medo do desconhecido, angústia e incertezas. É um momento de crise, porque entre tantos outros motivos há uma interrupção com o estilo de vida anterior e um distanciamento das relações de afeto. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que nesta edição fala das possibilidades de ajuda e apoio que o paciente deve ter no ambiente hospitalar. São dois os nossos convidados para o tema, Gisele Base, psicóloga do Hospital Veracruz, e Maurício Lopes, professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Gostaria de agradecer a participação, a presença de vocês aqui. E como é que vocês veem a questão da humanização nos hospitais? Primeiro, agradecer o convite para estar participando de um debate tão importante quanto esse. Eu gostaria de definir a humanização como a vinda do indivíduo para o centro da atenção, né? E por que nós estamos discutindo isso de um tempo para cá? Por que a humanização ela passou a fazer parte da discussão no final do século XX e agora a partir do século XXI? No meu entender, é que nós perdemos historicamente a referência de algumas ideologias. Algumas ideologias falharam. E nesse sentido, o indivíduo volta a ter a importância que deveria ter para ser atendido e para ter o cuidado necessário. Então a busca agora pela questão do humano, pela questão do indivíduo, ela é muito mais forte do que foi no início do século XX, final do século XIX, onde algumas ideologias tentavam trazer a salvação para essas pessoas. Tá certo. Gisele, e você? Como é que vê essa questão? Obrigada por poder participar, né? A humanização está relacionada com a ética. Então, uma instituição hospitalar que concebe este tipo de trabalho, ela foca, tem como maior objetivo que o paciente seja respeitado, que ele seja muito bem cuidado. Mas a gente precisa olhar que todos os envolvidos são seres humanos. E isso não é tão óbvio como parece. Então, o paciente é ser humano, o familiar desse paciente e a equipe que está envolvida com ele. E o hospital, o que eu quero dizer com isso? Que o hospital é um lugar muito tenso, de sentimentos muito intensos. E que esses sentimentos vão ser mobilizados no paciente, na família, no médico, na fisioterapeuta, na enfermeira, em todos que estão ligados a essa situação. E essa situação tensa precisa ter um caminho. Por isso que a humanização não é um trabalho fácil, né? É um trabalho do dia a dia. Como quando chove muito, né? A água precisa escoar. Essa situação tensa, esses sentimentos muito intensos de angústia, de desespero, eles também precisam de um caminho. Tá certo, senão transborda. Uma outra observação, só observação, é que normalmente quando falamos em humanização, nós não pensamos na equipe técnica, de médicos, de fisioterapeutas, de psicólogos, né? Normalmente acho que todos nós achamos que vocês são blindados, e não é bem assim. Essa colocação que a Gisele faz e você citou agora é muito importante. Para nós médicos, nós entendermos que nós somos humanos e passar também por um processo de humanização pessoal é muito tranquilizador. Porque nós temos, na verdade, boa parte das vezes, muito pouca certeza do que aquilo que nós estamos fazendo pelos pacientes vai realmente funcionar e atingir a meta que a gente quer, que é a cura ou a melhora do paciente. E esse processo é muito angustiante. A partir do momento que nós entendemos que nós somos humanos como paciente, isso daí nos coloca numa situação muito mais tranquila para conseguir atendê-los. Tá certo. E como que é o adoecer, do ponto de vista
do médico e do psicólogo? Adoecer, principalmente nas situações de doenças mais graves, é um terror, né? Para o ser humano. Para o ser humano, né? Ele vai ser invadido por uma situação que ele não vai saber e os sentimentos vão acontecendo e muitas vezes ele nem sabe o que ele está sentindo. Ele vai ser retirado da rotina dele, ele vai ser retirado daquilo que ajuda, a rotina ajuda a gente ser alguém, ter uma identidade, e ele vai ser retirado disso, ele vai ser retirado do ambiente familiar, das situações sociais que ele vive, e isso gera situações muito traumáticas na vida dessa pessoa. Com certeza. Então, Maurício. Nós entendemos que a doença está dentro da gente, né? Isso é um dado que eu penso que é importante. A gente não jogar a doença para fora, a doença está dentro da gente. Nós, quando adoecemos, ela faz parte de nós. Eu, recentemente, estou lendo um livro muito interessante sobre a história do câncer, e há um trecho muito bonito, onde ele coloca que os mesmos mecanismos adaptativos que nós temos para nos adaptarmos à vida, são os mecanismos adaptativos que a célula que vai causar um tumor, ela tem. Então, é interessante isso, mas a doença está dentro de nós também, e nós temos que lidar com ela. Aí que vai entrar os recursos que nós temos e que vai ter que ser trabalhado dentro da equipe para que essa doença possa ser vencida. Tá. Existem algumas doenças que demandam mais trabalho nessa questão da humanização, ou não? É indiferente? Qualquer tipo de doença? Em modo geral, eu penso que as doenças que privam o paciente, como a Gisele colocou, que privam o paciente do contato familiar, do dia a dia, do trabalho, que o priva às vezes até de continuar tendo remuneração para seu sustento, essas são doenças que acabam trazendo uma maior complexidade de sentimentos. É o paciente normalmente que está privado da vida fora, e ele é colocado dentro de uma instituição, dentro de um hospital para ser tratado. Penso que esse paciente é um paciente que acaba tendo uma necessidade maior de atenção. Tá. Você, como é que se vê essa diferença? Essa diferença. Se há essa diferença, na sua opinião? Essa diferença vai depender, na minha opinião, de cada um. Cada um é um mesmo, né? É único. Então, vai depender dos recursos que essa pessoa tem, da história de vida, de como ela é. O que para você pode ser algo muito simples, para mim pode ser algo muito desesperador. E isso precisa ser cuidado, né? Como a pessoa se sente. Não é fácil. E, por exemplo, há uma diferença entre pacientes, crianças, adultos e bebês? A situação das crianças e dos bebês é uma situação normalmente muito angustiante quando eles estão numa situação de internação. No meu atendimento, eu atendo os pais dos bebês e as crianças pequenas e os pais dessas crianças, e dos adolescentes, mesmo atendimento. A criança, o bebê, ele reage às situações de invasão. Então, ele chora muito, ele grita, se debate, não quer. E isso também, para a equipe, é muito difícil, né? Para o médico que precisa tocar e mexer, e para a enfermeira, é muito, muito angustiante. Então, é uma situação que a gente utiliza de outros recursos para esse tipo de atendimento, né? Então, com as crianças, a gente, na minha área, a gente não conversa com criança, a gente brinca com criança. A gente consegue acessá-los
através do brinquedo. E através do brinquedo a gente consegue tratar e tornar aquelas situações menos angustiantes, menos tensas, menos dolorosas. Tá. E para o médico, há diferença bebê, criança e adulto? Eu gostaria de contextualizar um grupo especial dentro do paciente adulto, que é o paciente muito idoso, o idoso extremo, e o paciente que apresenta uma patologia que não tem uma cura e que sabidamente vai levar esse paciente ao óbito em questão de pouco tempo. Então é o idoso e aquele que está numa situação mais terminal. É o paciente que caminha para a evolução natural de um óbito, onde a intervenção médica ela vai pouco ajudar no sentido de reverter o processo. Esse paciente é um paciente que traz muita angústia dentro da instituição, tanto para a equipe da psicologia, equipe médica, enfermagem e principalmente para a família, né? Haver esse entendimento de que naquele determinado momento o conforto e preservar a qualidade de vida do paciente é mais interessante do que intervenções supostamente milagrosas que não vai trazer um resultado. Isso é um assunto muito delicado, é um assunto que tem que ser individualizado para cada situação, para cada contexto familiar específico e é um paciente que traz muito trabalho dentro da instituição para que ele seja bem atendido, bem assistido, com dignidade. Tá. E o idoso? No mesmo sentido. No mesmo sentido. No mesmo sentido. Os pacientes que já são idosos extremos, onde patologias que seria simples em determinadas idades, em jovens, num paciente idoso pode ser a patologia que determina o quadro letal, como um resfriado, uma gripe mais forte, um processo de uma pneumonia, que num paciente idoso vulnerável pode ser um processo muito grave. Então, esse contexto do final da vida é um contexto que dentro do hospital a gente tem que estar sempre trabalhando. Tá. E Gisele, com uma criança, uma situação dessa, como é o tipo de trabalho? Que não é idoso, não está numa situação terminal por causa de uma doença e é uma criança. Existem as situações que já se sabe que aquela criança, né, é um paciente terminal. E existem as situações inesperadas. Ah, também. Que não se espera, sim, que a morte vai acontecer e ela acontece. Né? Então, precisa existir todo um cuidado muito intenso com os pais, né? E que eles se sintam, sabe, amparados. Um amparo, né? Tem que dar conforto. Porque o desamparo traz sentimentos terríveis internos. Então, que a gente vá conduzindo esse amparo, mesmo diante de uma situação tão difícil. Tá certo. Maurício, Gisele, eu vou pedir uma licencinha agora para a gente acompanhar uma reportagem, é do Alessandro Azevedo, que foi ver como as pessoas veem essa questão da humanização desse atendimento psicológico. Vamos lá? Então, você conversa com um psicólogo, é uma pessoa que está à parte, é bem por dentro do problema, mas que está à parte. Então, eu acho legal. Eu acho que um psicólogo nessa ocasião é necessário, sim. Mas eu acabei não recorrendo. Hoje eu estou vendo que minha mãe está assim, um pouco depressiva, conversei já com a médica dela, estou dando um antidepressivo para ver se melhora. Né, porque é um pouco complicado, porque foi um trauma muito grande, porque ela foi atropelada por moto, está com várias fraturas, né, perna, braços, e talvez vai ter que recorrer sim com um psicólogo, né? No momento ainda não recorrer, mas eu acho que a ajuda de um psicólogo é sim muito importante nessa ocasião, não só para o paciente, mas com a família também. Os hospitais deveriam dar esse apoio, sim, o governo deveria ajudar também, que eu acho assim que é muito importante, e nós não temos esse respaldo. Eu acho que ajuda a gente a entender algumas coisas e ter um preparo psicológico para lidar com outras. Nem tudo
a psicologia vai resolver, porque a gente vive muito na pele isso, mas te tranquiliza, te ajuda a entender alguns porquês e não te deixar ficar neurótico, ficar com mais problemas, além de um problema físico. Você adquirir um problema também psicológico, eu acho que complica mais. Então, eu acho que ajuda nesse sentido, de você poder expor os seus sentimentos para uma pessoa neutra e ela te dá uma visão de fora da situação. O paciente já está na mão dos médicos, né? Agora os familiares ficam a Deus dará, né? E com acompanhamento psicológico nada mais importante que isso nesse momento, né? Os familiares que a gente nunca considera também é uma parte muito importante dentro desse processo de humanização. Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostaria de colocar que o processo de cuidar do paciente envolve muita gente, né? E esse muita gente envolve dentro de um hospital, por exemplo, desde a presença da recepcionista até a presença de um médico dentro da UTI, da enfermagem, do serviço de psicologia, da fisioterapeuta que vai atender. Então é um processo muito amplo e o familiar tem que estar inserido nesse processo de cuidar. O cuidar faz parte de uma das responsabilidades também do familiar e ele tem que estar inserido nesse processo. Tá. Você viu também que as pessoas apoiam integralmente, né, essa questão da humanização e desse apoio psicológico, né? É interessante de ver como as pessoas pensam, né, sobre essa situação. Agora, quando o Dr. Maurício comenta sobre todas essas pessoas que estão envolvidas, e é muita gente. Muita gente. Né? Então, eu penso que um dos trabalhos, né, que eu tenho é de ajudar nessa comunicação entre todos os envolvidos. Porque isso ajuda a comunicação com a família. Sim, sim. Você tem que fazer a inter-relação. E a família, compreendendo melhor o que vai acontecer com aquele familiar que está doente, como serão os próximos dias e como que eles podem ajudar, de uma certa forma, tranquiliza, né? Sai da situação de estar perdido. Entendi. Gisele, e, por exemplo, as pessoas normalmente são receptivas nesse atendimento psicológico, nessa ajuda? Gostaria que você colocasse um pouco para a gente. Como é que se dá essa interação? Na minha experiência, né, que eu chego e eu me apresento para o paciente ou para a família, normalmente as pessoas se sentem muito bem e muito acolhidas. É muito raro, né? Alguém não aceitar, né? Porque é uma situação de tanta fragilidade que aquela pessoa está, ou que os familiares estão, que um profissional que chegue ali, né, sabendo o que ele pode fazer para ajudar, normalmente ele é muito bem recebido. Nossa, que ótimo, né? E a vulnerabilidade, né, doutor? É uma situação mesmo que você está precisando de algum apoio. Eu percebo as pessoas muito receptivas, muito receptivas. E eu percebo um dado muito interessante na prática, que é muito diferente a forma como o paciente e a família conversa com o médico, da forma como eles conversam com o psicólogo. Ah, é? Isso, na prática, chama muito a atenção. Então, por vezes, problemas importantes emocionais que estão ali presentes não são identificados pela equipe médica porque existe uma barreira que a família não transpõe ou o médico, por vezes, não permite que isso seja transposto e isso não chega à tona. Ao passo que a hora que entra a psicóloga e ela ouve esse paciente num outro contexto, num outro tipo de atenção, não aquela atenção médica como nós fazemos, muitos problemas vêm à tona e isso daí ajuda muito para que as pessoas consigam se acalmar e ter um período de recuperação mais tranquilo. Eu não tinha pensado nisso, de fato. As pessoas normalmente se sentem culpadas, esses pacientes se sentem culpados pela doença? Eu acho que tem um... Ou os familiares também? Tem um cenário aí que é ambíguo. Eu acho que existem os pacientes que se sentem
culpados ou familiares que se sentem culpados pela doença de um ente querido, mas existem também aqueles que buscam fora do contexto da doença, uma explicação para o problema. Então tenta projetar isso em situações que não são às vezes reais. Situações de eventual medicamento que tomou em determinado momento, de determinado exame que não foi feito, buscam achar uma explicação fora do contexto da doença em si. Isso é uma situação bastante comum. Então acho que as duas situações a gente consegue identificar. São mecanismos que as pessoas têm de lidar com aquele momento. E como que é na prática para você quando há essas situações da pessoa, aquele exame que eu não fiz, ou familiar porque eu deixei de fazer alguma coisa e a situação é essa agora e fica se culpando? Existem várias situações que podem acontecer com uma pessoa, né? Tem casos que a pessoa sente a culpa pela doença. Existem essas situações? Existem. Isso que eu percebo é mais comum com os pais dos bebês. Normalmente, eles se questionam. Eles tentam fazer um retorno da gestação. E isso é muito caótico para eles. Então, essa é uma situação onde mais aparece essa culpa, né? Achar uma outra forma de explicar aquela doença. Né? E com o tempo, e com o período, e com o trabalho que você faz, eles acabam entendendo? Eles conseguem se resolver um pouco mais? As pessoas se beneficiam muito do atendimento psicológico, né? Então, elas são atendidas quase que diariamente numa situação como essa dentro de um contexto hospitalar. Tá. Né? Então, são muitos atendimentos longos, e onde isso os pais, né, vão tendo essas possibilidades desses sentimentos irem se acalmando e eles irem lidando mais com a realidade mesmo da doença, e não sobre aquilo que eles imaginam da doença. A gente está já chegando no final da nossa entrevista e pela nossa conversa aqui, deu para concluir também que é um trabalho em equipe. Aí é que está a importância da humanização dos pacientes em hospitais. Eu gostaria que vocês concluíssem com algo nesse sentido mesmo. Desse trabalho conjunto é que vai facilitar o quadro dos pacientes em hospitais. Gostaria de enfatizar novamente a questão do conceito de trazer o indivíduo para o centro da atenção, né? Nós não podemos dispersar o pensamento e deixar de ter o indivíduo como centro da atenção. E a hora que esse indivíduo adoece, ele está envolvido por familiares e vai ser cuidado por uma equipe de muita gente. Nesse processo de humanização, a atenção ao indivíduo para ser humanizada depende de que todo mundo seja humanizado. Então, o processo de humanização não é nós tratarmos só o paciente mimadamente, não é isso. O processo de humanização é fazer com que o paciente, toda a equipe, passe por um processo que ele sabe que ele é humano, que ele entenda que ele é humano. E o humano, ele tem recursos enormes para serem trabalhados, qualidades enormes para suplantar uma doença difícil, mas ele tem limites. E entender os limites, eu acho que é um dado muito importante para dar tranquilidade tanto ao paciente quanto a toda a equipe que vai estar cuidando dele. Gisele, qual a sua consideração? É que na instituição, né, que concebe a humanização, os profissionais têm essa noção de que eles estão inseridos, né? Já há uma visão diferente dos próprios profissionais. E isso vai dando a liberdade para que eles possam falar mais, para que eles possam dividir mais as dúvidas que eles têm. E lá no paciente, na família, isso vai chegar. Sim. Porque chega de alguma forma. De alguma forma. Eles percebem que tem muita gente que está preocupado
com a doença, que quer o bem-estar. Então, isso é sentido lá no paciente e no familiar. Só mais uma coisinha assim, só para a gente poder... Essa é uma tendência, né? Como você colocou no início do programa, doutor, que perdemos e está havendo um resgate de novo dessa humanização. Sim, eu entendo isso como um processo histórico. Um processo histórico onde, novamente eu friso isso, o indivíduo passa a ser importante. De novo. Né? Existe um filósofo francês que tem um livro muito bom de ser lido, que chama Aprender a Viver, não é um livro de autoajuda, ele chama Luc Ferry, e ele coloca um dado muito interessante. Por quem você se arriscaria hoje em dia? Ele coloca isso da seguinte maneira: as ideologias perderam a função que tinha de salvamento. Né? Não há mais salvamento. Após a queda do Muro de Berlim, isso passou a ficar muito claro. Não tem ninguém que vai te salvar. Então essa ideia trouxe o humano para o centro da discussão. Essa ideia trouxe a importância do ser humano, ele como indivíduo, ser visto como importante. Tá certo. É uma tendência mesmo, né? E isso é muito importante, Gisele, para a gente poder encerrar mesmo. Sim, porque isso ajuda a condução da doença, ajuda no tratamento, né? O paciente pode melhorar mais rápido, ele pode ter menos reinternação hospitalar. Então vão tendo aí consequências que, na verdade, ajuda a todos. Tá certo. Equipe médica, pacientes e familiares, né? Tá certo. Gisele, doutor Maurício, eu agradeço a participação de vocês aqui e a contribuição para esse nosso tema. Muito obrigado. Tá? Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!